Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, amigos aqui do Facebook. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na gloriosa e santa palavra de Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre a santidade de Deus. Eu gostaria de meditar aqui hoje, meus irmãos, no livro de 2 Crônicas 8:11. 2 Crônicas 8, verso 11. É a palavra de Deus para nós, que fala sobre a santidade de Deus, a santidade da sua presença, né? Então vamos ler aqui a palavra de Deus, meus irmãos. 2 Crônicas 8, verso 11 diz: E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que ele tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto santos são os lugares dos quais entrou a arca do Senhor. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que tinha edificado diante do pórtico. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados e nas luas novas e nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, e na festa das semanas, e na festa das tendas. Também conforme a ordem de Davi seu pai ordenou as turmas dos sacerdotes nos seus ministérios, como também as dos levitas acerca dos seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, segundo o que estava ordenado para cada dia. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Então aqui fala, sobre a santidade de Deus, a diferenciação, entre Deus, que é santo. Deus é santo e santificador. Deus é santo, santifica também. Você quer santidade? Aproxima-se de Deus. E Pedro disse na carta: Sede santos, porque o Senhor é santo. Aparte-se do mal, porque Deus também não tem comunhão com o mal. Então Jesus é santo, é puro, é limpo, não tem comunhão com as trevas, é luz. Então Deus nos convoca, todos nós seres humanos, a nos santificarmos também. Aqui no verso 11 de 2 Crônicas 8, verso 11, diz que Salomão tinha uma mulher estrangeira, uma mulher egípcia. O que significa uma mulher estrangeira, meus irmãos? Uma mulher que não está na mesma sintonia, Se eu sou um cristão, eu tenho que procurar às vezes uma pessoa cristã para eu casar, alguma coisa assim, para não dar uma diferença mesmo, de julgo, para não ficar muito diferente um do outro, as suas crenças. O certo é a pessoa ter uma pessoa que tem a mesma sintonia ali, crer nas mesmas coisas, aí uma comunhão melhor. Porém, se a pessoa já era casada às vezes, com alguém que é descrente, depois vem para a igreja e tudo, Paulo disse: se a pessoa descrente quer continuar com você, fique com ela. Mas se você já é um crente às vezes, um servo de Deus, um cristão, procura a pessoa que é cristão também, Se você for casar com uma pessoa que acredita totalmente diferente do seu, vai dar atritos religiosos e tudo. E ali Salomão tinha casado com uma mulher ali, egípcia, filha do faraó do Egito, para ter ali uma estratégia política, para ter uma comunhão entre o Egito e Israel ali. Ele se aliançou, laços de família com o Egito. Porém ele sabia que os egípcios eram pessoas idólatras, pessoas que adoravam outros deuses, não adoravam ao Senhor, Deus que Salomão adorava, que o pai de Salomão adorava, Davi. Então ele fez uma casa à parte para sua esposa, à parte. Não em Jerusalém. Jerusalém é a sede do judaísmo, era a sede onde estava o templo do Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Então ele, com respeito a Deus, ele fez uma casa muito boa para sua esposa, muito boa, mas não junto com o templo ali. Porque ele disse, na casa do meu pai e também lá, em Jerusalém, ela não pode morar porque foi onde a arca do Senhor passou, e todo lugar onde a arca passou é santo. Tinha a arca naquela época, uma arca, um caixote de ouro, revestido de ouro ali, com as tábuas da lei lá dentro, a vara de Araão, e um pouco de maná lá dentro, uma porção de maná. Então a arca era o símbolo da presença de Deus em Israel, Deus permitiu fazer aquela arca, transitória, até vir Jesus, a verdadeira arca, o anjo do concerto, Malaquias 2 fala, a seu templo. Mas enquanto não veio, teve aquela arca transitória ali, em Israel.
E onde ela passava, meus irmãos, era um lugar que se tornava sagrado, porque ela era santíssima, né? Era a presença de Deus, era a aliança de Deus com os homens, né? Era aquela caixa. Dentro dela estava as varas de Araão, né? Estava uma porção de maná e estava as tábuas da lei que Deus deu para Moisés no Monte Horebe, né? Então a arca era o símbolo da presença de Deus no meio daquele povo. Mas o povo tinha que ser santo também. A arca era, né, santíssima, mas o povo também tinha que ser santo. Não podia nem olhar diretamente para a arca. Tinha que carregar a arca com varais, né? Varas banhadas a ouro também ali, né? Revestidas de ouro. Só os levitas carregavam aquela arca, aquele caixote. E ali era a presença de Deus. Porém, não basta, meus irmãos, a presença de Deus estar ali nos ombros de alguém, mas a pessoa também tem que estar, né, em sintonia com Deus. Tem que santificar também. Que não adianta nada Deus estar no lugar e eu estar com a intenção mal, né, no meu coração. Ele não vai fazer nada por mim, não vai me livrar. Porque Deus livra a gente, meus irmãos, se a gente estiver em sintonia com Ele. Teve uma certa feita lá no livro de 1 Samuel, né? Creio que ali, a partir do capítulo 4, teve uma guerra contra Israel na época, contra os filisteus, que era aquela região da Palestina. E ali eles levaram a arca, pensando, né, que levando a arca eles iam ganhar a guerra, né? Até os filisteus ficaram com medo, meus irmãos, quando ouviram ali, né, eles com a arca na mão, e os israelitas gritando com muita confiança que a arca estava com eles. Porém, aqueles sacerdotes, filhos de Eli, né, estavam com suas vidas imundas, não estavam santificados, não estavam exercendo, né, o seu ministério sacerdotal corretamente, estavam fazendo a obra de Deus relaxadamente. Levaram a arca, o povo gritou, confiou que a arca, né, ia fazer alguma coisa por eles, mas não fez, meus irmãos. Porque Deus pode estar no lugar, mas se você não está com Ele, Ele não vai fazer nada para te ajudar, porque você não está se santificando, você não está se aproximando dEle, você não está se igualando a Ele, não está imitando a Ele, como Paulo disse em 1 Coríntios 11. Temos que nos tornar, né, santos, porque Deus é santo. Pedro escreveu na sua carta. Então, Ofra e Finéias, filhos de Eli, levaram a arca e o povo se alegrou. Até os filisteus ficaram com medo. Nossa, agora, né, nós estamos, né, vamos perder a batalha. E reuniu um exército ali grande. Falou, vamos esforçar, porque, né, nós vamos perder, é a chance nossa. Ou perde, né, vamos por tudo ou nada. Pois, meus irmãos, vieram os filisteus e venceram aquela batalha. Venceram. Até os sacerdotes carregavam a arca lá, Ofra e Finéias, os levitas, morreram na batalha. E até mesmo a arca foi levada para a terra dos filisteus, a arca. Porque não basta ter a presença de Deus em certos ambientes e a gente não está em sintonia com Ele. Ele mesmo fala na Bíblia que Ele será o nosso adversário, né? No livro de Levíticos. Se vocês não tiverem sintonia comigo, em vez de eu vir, né, em favor de vocês, eu vou vir como adversário de vocês. Porque, meus irmãos, a gente tem que buscar a presença de Deus. Paulo falou, não recebais a graça de Deus em vão, em vão. Temos que buscar a graça de Deus e também nos alicerçar a ela, nos sintonizar com Deus, santificar a nossa vida, apartar do mal fazer, do mal pensar, perdoar o nosso semelhante, né? Mateus 6, verso 5 diante, o Pai Nosso. Orar pelos que nos maldizem, bendizer eles, fazer as nossas esmolas, né, ocultas, mas Deus vendo. Fazer nossos jejuns ocultos, mas Deus vendo. Fazer orações secretas, mas Deus vendo e nos abençoando em público. Essa é a perfeita vontade de Deus, meu Senhor. É nós se tornar santo porque Ele é santo. Então Salomão aqui no livro 2 Crônicas 8:11, ele discerniu que naquela época, meus irmãos, havia uma separação entre povos e povos. Aquela mulher era a mulher, né, filha do faraó do Egito, que adorava outros deuses, ela não podia morar ali. A sintonia dela não era a mesma. Ela não era uma judia, não era uma mulher que adorava o Deus verdadeiro. Então Salomão fez uma casa para ela à parte. Porque ele discerniu que o lugar onde, né, a arca de Deus passou é santo. Então ele se santificou. Até mesmo para o bem daquela mulher, ele, né, pôs ela um pouco mais à parte, para o bem dela também. Porque olhando aquela história que eu falei com os irmãos de 1 Samuel 4 em diante, quando a guerra se deu, né, contra Israel, e eles venceram a guerra, os filisteus, levou a arca também com eles. Na terra dos filisteus, a arca causou males para eles. Porque a arca era a presença de Deus. E eles também estavam com as vidas totalmente desconcertadas, com as vidas imundas, erradas.
colocaram a arca em qualquer lugar. Ali a arca causou neles úlceras, causou esterilidade, causou pragas de rato, eram muitos ratos ali contra, né, os 5 estados que pertenciam ali, né, aos filisteus. Até os príncipes dos filisteus, que eram 5, né, governantes, tiveram úlceras, né, caroços nas suas pernas, seus braços, como os furúnculos, né, é chamado de úlceras. E aí, meus irmãos, chamaram homens sábios ali, homens inteligentes, que, né, falaram, né, não podemos continuar com a arca aqui, né, do Deus de Israel conosco, porque nós não somos o povo escolhido por Ele para estar com ela conosco. O povo sacerdotal, né, de Deus é eles lá, eles são nossos inimigos, mas eles são os escolhidos de Deus para ser os sacerdotes, se ministrar aí, né, diante da arca de Deus, do Deus de Israel. Foi comprovado para aquele povo filisteu, meu irmão, que realmente a arca era a presença de Deus. Causou males para eles, porque eles estavam, né, desconcertados. Então, meus irmãos, aquilo que é bênção pode ser maldição também, se a gente não estiver preparado. Deus deu, né, a bênção e a maldição para Moisés. Quem obedecer será bênção, quem desobedecer será maldição. No monte, né, Ebal lançou a maldição, no monte Gerizim lançou a bênção. Para quem obedecer, tudo ia ser abençoado, até, né, o fazer de comida em casa seria abençoado, entrar e sair, tudo, né? As mulheres dariam luz aos seus filhos sem aborto. Até os animais seriam, né, abençoados para quem obedecesse a Deus. Mas para quem desobedecer seria maldição. Maldição a entrar, maldição a sair, né, doenças, tantas de coisas terríveis. Porque Deus dá a bênção e também a maldição. A escolha é nossa. É 2 cálices. É o cálice, né, da vida e o cálice da morte. É o livre-arbítrio. Então ali, meus irmãos queridos, a arca causou males para os filisteus. Eles procuraram o sábio indicou: devolva a arca para a terra de Israel, devolva ela urgentemente para a terra de Israel, né? Arrumaram um carro novo ali, com bois novos, vacas novas, para puxar aquele carro. Cobriu a arca, não olhou diretamente para ela, cobriu com respeito e falou: vamos fazer aí umas úlceras, né, de ouro, né, uns tumores de ouro, e colocar dentro da arca, representando os 5 príncipes dos filisteus, em honra a Deus. Vamos fazer também aí uns ratos de ouro, 5 ratos de ouro representando os 5 príncipes dos filisteus. Vamos devolver a arca para as terras de Israel. Vamos fazer um teste. Se quando a arca sair daqui de nós e essa praga sumir de nós, as úlceras e também os ratos, é porque foi Deus que fez isso. Mas se nada acontecer, é porque foi algo, né, que aconteceu aleatoriamente. Mas quando eles mandaram a arca de volta, meu irmão, para Israel, quando ela entrou dentro das terras de Israel, aquelas úlceras saiu daqueles homens filisteus, aqueles ratos sumiram, aquela, né, praga que estava, aquela infestação de ratos sumiu. E a arca chegou nas terras de Israel. E lá os povos, né, da terra de Israel, em Bet-Semes, olhou assim, tem pessoa que olhou diretamente da arca, né, foram irreverentes, não podia olhar não mesmo, a arca representava o céu, a santidade de Deus. Diz que 70 pessoas ali morreram por ter olhado diretamente para a arca. No livro de Samuel, capítulo 4, já você vai ver essa história que eu estou falando aqui. Mas ali os moradores de Bet-Semes também buscou gente sábia que falou com eles, né? Não ficou olhando diretamente para a arca, colocou sobre ela. Aí levou lá para a casa do homem lá, o campo, né, de Josué. E ali o homem tomou conta da arca por um tempo. Quando ele tratou ela com reverência, ela foi bênção, começou a abençoar aquele homem, começou a abençoar, né, ali Bet-Semes. Mas depois também o povo de Bet-Semes mandou a arca de volta, né, para ajudar. Quando a arca chegou na casa do homem chamado Obed-Edom, né, Obed-Edom também tratou a arca com muita reverência, né, muita santidade diante dela. Ela causou muitas bênçãos para aquele homem, muitas bênçãos. A arca ficou 20 anos, meus irmãos, lá, né, na região de Bet-Semes, e depois ela veio para a casa de Obed-Edom. Já era no tempo de Davi, o rei. E Davi viu que Obed-Edom estava sendo abençoado, né? Veio trazer a arca para, né, Jerusalém. Mas ele também não consultou a forma de carregar a arca, nem nada, né? Apressou, fez as coisas apressadamente, meus irmãos. E a arca também causou também uma certa dor para Davi, porque ele colocou ela sobre bois também. Os filisteus, pelo menos, Deus perdoou, porque eles não sabiam, meus irmãos. Ele estava devolvendo para Israel, né? Colocou ali sobre as vacas, não causou nada de erro para eles. Mas Israel era diferente, eles tinham que saber, meus irmãos, como conduzir a arca.
porque tinha lei para isso, tinha, né, um manual para isso. Davi, né, trouxe a arca ali sobre animais, né, sobre carro novo, sobre animais, mas ali um dos animais deu de tropeçar e a arca deu de cair do carro. Né, um homem chamado Uzá meteu a mão para segurar a arca diretamente, não podia tocar nela diretamente, nem o levita podia. Tinha umas varas de ouro que eles, né, colocavam nas argolas e carregavam a arca. 4 homens carregavam a arca, aquele caixote. Quando Uzá meteu a mão mesmo diretamente, ele morreu ali, né, como se fosse um choque elétrico, né? Ele morreu fulminado diante de Deus. Davi ficou todo espantado, né? E ali mandou devolver a arca para casa de Obed-edom. E aí ele consultou os livros, como é que faz para manusear a arca. E aí mostrou lá nos livros, no livro Levítico, que somente os levitas, 4 varões levitas, podiam carregar a arca em seus ombros, metendo lá, né, as varas pelas argolas e carregando os seus ombros. Homens consagrados, homens que Deus indicou para Moisés, esse aí pode carregar a arca. Com reverência, nem olhar, né, diretamente para ela, não podia. E aí trouxeram a arca para Jerusalém, e aí tornou bênção, foi bênção para Davi, né, a presença da arca ali, quando ele aprendeu, né, manuseá-la bem. Então o que isso representa, meus irmãos? Deus é bênção para quem está comportando bem, meu irmão, quem está entendendo o que ele está dizendo, entendendo o que ele está querendo, seguindo o seu manual. Qual que é o manual de Deus, meus irmãos? A Bíblia Sagrada. É cada livro, cada, né, instrução que tem na Bíblia Sagrada. É o manual. Porque a presença de Deus é o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo, ele é bênção para quem tem reverência. Mas também ele pode matar, meus irmãos. Herodes morreu comido de bicho, porque blasfemou contra o Espírito Santo. Ali, né? Safira e Ananias morreram fulminados dentro da igreja, Atos 5, porque mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então ele é bênção é unção para quem tem reverência com ele, mas para quem blasfema, somente aquela pessoa que conheceu assim, né, claramente as coisas de Deus depois de blasfema, o Espírito Santo de Deus dá morte para aquela pessoa. O Espírito Santo de Deus é vida, mas ele dá morte também para quem transgride. A arca, ela continha o Espírito Santo de Deus, ela continha a presença de Deus, meu irmão. Por isso que ela fez mal para usar, fez mal para os filisteus quando eles não tiveram reverência, fez mal para 70 homens de Bet-Semes que olhou diretamente para a arca. Mas quando se tratava a arca bem, com reverência, ela era bênção. É igual a Santa Ceia do Senhor ali, simboliza a arca de Deus, meu irmão. Jesus, né? Ele é a própria arca de Deus. 1 Coríntios ali 11, 23 fala: eu recebi do Senhor que também, né, ele fez, que na noite que ele foi traído, tomou o pão e partiu e disse: comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Abençoou o cálice e disse: tomai, é o meu sangue derramado por vós, o sangue da nova aliança. E lá fala que a Santa Ceia do Senhor, ela faz bem para quem toma ela dignamente. Examina o homem a si mesmo e vem, toma, né? Come esse pão e bebe esse cálice. Porque quem come e bebe indignamente é culpado do corpo do Senhor, da morte do Senhor. Traz para si maldição. A coisa mais santíssima que tem dentro da igreja hoje é, né, a Santa Ceia do Senhor. Ela é santíssima. Ela não pode ser dada a qualquer um, meu irmão. Tem igreja que dá a qualquer pessoa que chega. A pessoa nem é batizada, já chega dando. Isso aí né, não está discernindo o corpo. Essa Santa Ceia de Deus nem é santa coisa nenhuma, não. É Santa Ceia impura. Mas uma igreja que tem, meus irmãos, uma reverência, tem um discernimento, aquela Santa Ceia é santa. Mas quem tocar nela indignamente, corre o risco, né, de trazer sobre si enfermidades, trazer tristeza, trazer até morte. Paulo falou lá no livro de 1 Coríntios 23 em diante, 1 Coríntios 11, 23 em diante, que muitos se adormem, muitos morrem, porque não estão discernindo o corpo do Senhor. Safira e Ananias não discerniram, mentiram para o Espírito Santo de Deus. Então Deus é santo, meus irmãos. Deus nunca deixou de ser santo, ele é santo, 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 santo. Em Isaías 6 tem lá, né, os 4 seres viventes que gritam santo, santo eternamente. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Porque Deus é santo mesmo, é santo, é puro, puro, puro. E é purificador daqueles que querem purificação. Então aqui no livro de 2 Crônicas 8:11, Salomão discerniu isso, né? Já era proibido casar com estrangeira mesmo, já era proibido pela lei, né? Deus recomendava: não case com estrangeiras. Mas Salomão ali, por uma estratégia política, casou, cedeu. Mas ele, né, discerniu algo, né?
Eu posso ter até transitido nessa área aí, mas eu não vou, né, colocar ela em Jerusalém para não causar, né, ira de Deus contra mim. Jerusalém é a cidade santa, era a cidade, né, sede que Deus determinou, escolheu ali. A cidade de Davi. Mandou colocar lá a arca. No Monte Moriá fez. Monte Moriá quer dizer monte de Deus. Porque né, monte, Iá é Deus. Moriá. O mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar, né, Isaac, foi onde o templo foi estabelecido em Jerusalém. Então, era um lugar santo. Até para morar em redor do templo tinha que ser os sacerdotes. Tinha um círculo, meus irmãos, que ia afastando, né? Tinha, né, o santo dentro do templo, tinha lugar santo, tinha o pátio exterior e tinha, né, as tendas dos levitas e sacerdotes ao redor do templo. Depois tinha o palácio real e depois, né, ia repartindo. A pessoa que estava mais próxima ali do templo tinha que ser mais santificada ainda, mais pura ainda, mais indicada por Deus ainda. Tinha que ser elite de Deus, escolhida por Deus. Araão foi escolhido o primeiro sumo sacerdote de Deus. Teve uma disputa ali com outros homens de outras tribos que queria também o cargo dele. Mas Deus, quem escolheu Araão foi Deus. Colocou ali 12 varas secas, né, de amendoeira dentro lá da presença da arca do Senhor. Mas no outro dia a vara de Araão ela floriu, indicando que Deus tinha escolhido Araão para ser o santo, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, né, ali diante de Deus. E ali a descendência dele, os filhos dele também foram sacerdotes, né? Finéias, né, o filho de Eleazar, foi escolhido ainda, né? O homem mais puro ainda, porque ele, né, purificou ali quando estava tendo uma praga, ele matou, né, o príncipe ali que estava pecando e também uma princesa pecando ali dos midianitas. Então ele foi escolhido pela própria boca de Deus, Eleazar. A ele eu dou minha aliança de sacerdócio, né, de sumo sacerdote. Então, meus irmãos, Deus é santo e nós somos sacerdotes hoje, cada um de nós somos sacerdote da nossa própria vida. Deus nos fez um povo sacerdotal. Nosso sumo sacerdote é Jesus, que intercede por nós junto ao Pai. Hebreus. E nós também somos sacerdotes da nossa vida, meu irmão. Do meu próprio corpo, você também do seu corpo, você é sacerdote. É você que ministra o que pode entrar na sua mente, o que pode sair da sua mente, pode entrar no seu coração, sair do seu coração, o que sua boca pode entrar e o que pode sair também. Onde seus olhos vão ser colocados, é você. Existem pregadores, existem pastores, né, administradores, te ajuda, te aconselha, mas a obediência convém a você, é você que tem que obedecer. Aí você está sendo ministro da sua própria vida. A Bíblia diz que Deus elogiou Jó, porque Jó fazia isso, ele era um sacerdote de si próprio. Ele apartava-se do mal todo dia, era um homem temente, obediente. Então cada mulher e cada homem é sacerdote hoje, de si próprio. Na igreja, é os homens que Deus escolheu para ser sacerdotes, ali, né, o pastor e tudo, dirigentes. Mas da sua vida é você. Porque hoje na graça, homens e mulheres estão, né, recebendo de Deus a mesma bênção, os mesmos privilégios estão recebendo de Deus. Mulher de oração, né, ela se santifica, é bom para ela mesmo. Homem de oração se santifica, é bom para ele mesmo. Jovem é a mesma coisa, criança é a mesma coisa. Então, o sumo sacerdote hoje nosso é Jesus. E o sacerdote mais imediato de nós mesmos é nós mesmos, meus irmãos, sabia? Todos nós outros sacerdotes externos somos conselheiros para vocês chegar no nível de obediência a Deus. Somos instrutores, intérpretes da Bíblia, para instruir a você o que você fazer da sua vida, o que você fazer do seu corpo. O corpo é seu, mas ele pertence a alguém além de você, que é Deus. Ele foi feito por Deus para ser templo do Espírito Santo, para ser templo de vida e não de pecado, porque o pecado gera morte. Romanos 6:3, o salário do pecado é a morte, mas o salário da obediência é a vida e vida eterna. Então, o sacerdote principal da sua vida é Jesus e você mesmo. Todos nós demais somos, né, fatores externos te aconselhando para obedecer. Obedeça, obedeça, meu irmão, obedeça, minha irmã, obedeça, jovem, obedeça, criança. Mas a decisão é sua, é sua. Satanás, ele fica lançando setas, pensamentos, propostas, mas ele não pode pegar você por braço e fazer você pecar não, senão a culpa seria dele, não sua.
Ele não pegou Eva por braço e fez ela pegar o fruto, não. Senão a culpa seria dele, não de Eva. Ele seduziu Eva com argumentos. E a nossa carne é fraca, a nossa carne tem tendência a se inclinar para o mal. Há uma guerra constante, no livro de Gálatas disse, entre a carne e o espírito, uma porfia, uma disputa. O espírito cobiça contra a carne contra o espírito, e o espírito quer o nosso bem, mas a carne quer se inclinar para a corrupção, porque ela é corruptível. Ela quer sentir emoções temporárias, e é limitado mesmo, a carne é limitada, suas invenções de coisas más, suas loucuras. A carne quer matar, quer roubar, quer prostituir, quer destruir, quer mentir. Mas o Espírito Santo, Deus, quer nos dar vida, veracidade, amor, sinceridade, paz, comunhão, perdão. Então o ministro mais imediato da sua vida é você mesmo, meu irmão e minha irmã. Todos nós somos vozes que clamam. Isaías 58 disse, tocai a buzina em Sião, anunciai ao meu povo a sua transgressão. Então somos vozes dizendo, pega esse caminho, meu irmão, pega esse caminho, minha irmã, vai por aqui, vai por ali, vai pelo caminho que é o Senhor Jesus, João 14,6, porque é nele que você vai ter vida eterna, é nele que você vai chegar ao Pai. Então tem que ter discernimento, meus queridos irmãos, da santidade de Deus, da pureza de Deus. Então ali Salomão ordenou a mulher, deu uma casa muito boa para ela, mas não junto ali ao templo, porque ela era uma mulher estrangeira, adorava outros deuses. Ele ordenou os sacerdotes, ofereceu muitos holocaustos para Deus, aqui no livro de 2 Crônicas 8:12, fala, Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor que tinha edificado diante do pórtico. Então ele tinha edificado um altar ali diante do pórtico, diante ali do templo, e ofereceu muitos holocaustos a Deus com reverência. Deus recebe holocausto, meus irmãos, de quem está com reverência. Pessoa irreverente não recebe, não. Livro de Gênesis 4 ali, Caim ofereceu com reverência. Deus não recebeu, nem olhou. Abel ofereceu com reverência. Pouca quantidade, mas ofereceu com reverência, e Deus atentou para o sacrifício de Abel. Porque Deus disse ali em Samuel, para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. A rebeldia é igual a feitiçaria. Oséias 6, Deus disse, que Ele quer obediência e não sacrifício. Deus só aceita sacrifício quem é obediente, meu irmão. Primeiro você tem que ser obediente para depois oferecer a Deus algo, um louvor, uma oração, uma pregação. Para mim estar pregando aqui, eu tenho que ter temor de Deus, de saber que eu estou em comunhão com Ele, para me falar do nome dEle. De falar com sinceridade, com veracidade, com amor, com temperança, com serenidade. E a palavra que a gente fala aqui é para o bem de toda a humanidade, para o bem de todos que ouviram essa pregação aqui. E não tem outro atalho, mas o atalho é entrar pela palavra de Deus, é apartar-se do mal. O mundo se opõe a Deus, Deus se opõe ao mundo, ao sistema do mundo. Porque o mundo está entregue a muitas paixões, muitas invenções. O mundo quer ter uma alegria passageira, umas festas profanas. Mas Deus quer que nós tenhamos a alegria dEle, a paz dEle. Jesus falou, vos dou a minha paz. Não dou como o mundo dá. Então a paz de Jesus é uma paz santa. É uma paz verdadeira. É uma paz interior. O mundo tem uma paz ali, de repente vem coisas terríveis que acontecem. Mas Jesus vai crescendo em nós a paz, vai crescendo cada dia mais. Ainda que seu corpo esteja machucado, sua alma está em paz, como Paulo e Silas lá no Atos 16. Então Deus é santo, meus irmãos. Ele recebeu o holocausto nas suas mãos, você tem que ter referência primeiro. Até uma oferta que se dá na igreja, até uma oferta. Às vezes você dá para impressionar ali o pastor, alguém, Deus não vai receber ela coisa nenhuma. Jesus falou, se você tem mágoa do seu irmão, deixa a oferta de lado e vai reconciliar primeiro, para depois ofertar a Deus. Então tem que ter uma reverência para com Deus. Então todo dia, meus irmãos, nós temos que fazer uma lavagem de consciência todo dia, a liberar perdão todo dia para alguém que nos ofendeu, e pedir perdão também a pessoas que estão ofendidas com a gente, reconciliar, pedir perdão a Deus todo dia também, confiando que nós também estamos perdoando os outros, porque lá está falando, Mateus 6,
Perdoai nossas ofensas, como nós perdoamos nossos devedores. A gente tem que ter o que oferecer a Deus. O sacrifício mais agradável para Deus é esse. Você pede Ele perdão, mas oferecendo que você perdoou alguém. Isso é um sacrifício agradável a Deus, meus irmãos. Romanos 12, Paulo fala. Deus quer o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é um culto racional. Então você já começa orando, Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então você tem o que oferecer a Deus antes de você pedir perdão, né? Você pede perdão, mas fala, porque eu também estou fazendo isso, eu me perdoo porque eu estou fazendo isso. Me perdoa, Senhor, porque eu perdoei também, Senhor. Então é algo certo a se fazer. Jesus ensinou essa oração padrão, né? É sabedoria pura ali, meus irmãos, no Pai Nosso, né? Então que Deus fale com você, meus irmãos, né? Vamos ler aqui mais um versículo 13, que diz assim, ó, de 2 Crônicas 8, 13. E isso segundo o dever de cada dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas, nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa das tendas, né? Então, seguiu os preceitos, meu, seguiu a lei de Moisés ali, né? Ele não fez assim um sacrifício de qualquer jeito, não. Ele consultou, tá vendo? Ele aprendeu com seu pai, né? Seu pai tinha vacilado a trazer a arca sem consultar na época. Uzá morreu, filho de Aiô, né? Agora Salomão, né? Ele fez segundo o preceito de Moisés, a lei de Moisés, né? E fez todas as solenidades que eram marcadas, né? Aqui, ó. E isso segundo o dever de cada, né, dia, oferecendo segundo o preceito de Moisés, nos sábados, nas luas novas, nas solenidades, 3 vezes no ano, na festa dos pães asmos, né? Que é a festa da Páscoa mesmo. A festa dos pães asmos é a festa, né, da Páscoa. E na festa das semanas, tinha a festa das semanas também, né? E na festa das tendas, né? Tinha a festa das cabanas, né? Das tendas, que simboliza que nós estamos na terra provisoriamente, né? Porque Abraão morava em tenda. Até a arca de Deus morou em tenda, né? Naquele deserto ali, né? 40 anos ali. Por um tempo ela morou em tenda também ali em Israel, né? Em Siló. Quem propôs no coração edificar, né, templo fixo de pedra, tijolo, né? Foi Davi. E Deus falou, seu filho vai, né, edificar essa casa a mim. Seu filho será um rei pacífico, né? Você foi de guerra, né? Mas seu filho será pacífico. Eu quero edificar minha casa com uma pessoa pacífica. Eu escolhi você para a guerra, Davi, para subjugar os inimigos. Mas seu filho vai edificar o templo para mim, né? Ele, Salomão, edificou o templo ao Senhor. Então ele seguiu os preceitos do Senhor. Seguiu a santidade do Senhor contida na sua lei. Porque Deus é santo. Lá Deus sempre falava, né, no livro de Êxodo ali, eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Quando ele falava os 10 mandamentos, ele falou, eu, Senhor, né, sou Deus, sou santo. Sou puro. Então, meus queridos irmãos, fica aí com essa palavra. É uma palavra muito boa mesmo. Leia aí depois na sua casa, né? Aqui é onde nós lemos. 2 Crônicas, né? 8. O verso 11, nós lemos, né? Até o verso 13, né? É uma palavra muito boa para nós. Então fica aí com essa palavra, que Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração aqui, deixar esse vídeo aqui gravado aqui no Facebook para você acessar a hora que você bem quiser, né? Pode compartilhar também. Vamos orar. Deus abençoe cada vida que vai acessar esse vídeo que eu vou deixar aqui gravado no Facebook. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa essas vidas, abençoa essas almas, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra fale fortemente no coração de cada um, meu Deus. Enriqueça a sua vida, enriqueça a sua alma, enriqueça seu ser de muita paz, segurança, santidade, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa todas as pessoas que vão ouvir aqui também essa oração, estou deixando aqui gravada. Ó Deus, cura eles de qualquer enfermidade, perdoa pecados, ó Pai, abre portas também, em todas as áreas da vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Deus em Cristo abençoe todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.